Você já ouviu falar sobre a transição planetária? Ou data limite, era de Aquário, entre outros? O mundo está mesmo mudando? O que eu posso te dizer é que sim, o mundo está mesmo mudando. Tudo está mudando. A única coisa que é permanente é a mudança. A vida neste planeta começou com pequenos seres unicelulares e transicionou por eras incontáveis nestes bilhões e bilhões de anos, até chegar ao nosso mundo, o mundo dos Homo sapiens. E não parará por aqui, continuará. Nós, a própria humanidade, já passamos pela idade da caverna, pedra lascada, bronze, ferro, das trevas, do iluminismo, da revolução industrial, da revolução da computação e continua. Como a transição não é um momento, mas um ato contínuo, hoje estamos sim entrando em uma nova era. Sempre estamos entrando em uma nova era, em um novo dia, em um novo ano. Então, me ouçam com atenção, que eu vou explicar aqui as possíveis provas de que estamos mudando, dando um salto, uma mudança gigantesca na nossa civilização. E estes são os exemplos. A ordem unipolar dos Estados Unidos e Europa está ruindo. Hoje, os países que antes colonizavam, que ditavam as regras, eram tidos como desenvolvidos porque colonizaram, predaram os outros, estão se afundando. E as outras nações já conseguem baterem de frente com eles. Essas nações que antes eram colônias, que não podiam dizer nada a não ser baixar a cabeça. E com o tempo, essas nações que antes eram vassalas serão novas potências mundiais. Junto com isso, vem a inteligência artificial que está engatinhando agora, faz alguns anos que ela foi lançada. Devemos lembrar, por exemplo, do lançamento do celular, que em pouco tempo saiu daquele que era um tijolão, que só tinha cor verde e preto, ou azul e preto, duas cores, para o que temos hoje, em 30 anos de evolução. Então imagine o que acontecerá daqui 50, 100 anos com a inteligência artificial, a robotização, a impressão 3D, a nanotecnologia, reatores de fusão nuclear que se estuda agora, a física quântica e etc. Essas coisas irão mudar por completo a nossa sociedade, fazendo surgirem novas profissões e etc. Com o avanço dessas tecnologias, o homem terá cada vez mais tempo livre e em algum dia no futuro, muito distante talvez ou não, vai depender, não trabalharemos mais. Isso é um fato que os cientistas começam a vislumbrar agora. Isso, para alguns hoje, não trabalhar, pode até parecer terrível. Eles devem se perguntar: como assim? Não trabalharemos mais? O que faremos? Seremos inúteis? Vagabundearemos? Coisa assim? Não, não seremos vagabundos, entre aspas, mas sim seremos livres e faremos o que realmente amamos. Sabemos e somos capazes. Cada humano possui uma genialidade para alguma coisa e ele poderá se dedicar a ela, sem se preocupar com coisas primitivas como dinheiro, abrigo, fome e etc. Pois as máquinas farão tudo pelo homem.
deixando-o livre para ele ser um humano genuíno. E nós comemoraremos o fim do sistema de trabalho igual comemoramos hoje o fim da escravidão, que tem até data. Veremos o trabalho como uma coisa arcaica, onde a gigantesca maioria vivia em suas vidas inteiras trancados em fábricas e escritórios, fazendo coisas monótonas e cansativas, ralando e sofrendo do amanhecer até o anoitecer, todos os dias da sua vida, basicamente, na miséria, para que uma pequenina minoria desfrute de uma vida boa, para que o sistema funcione. O nosso sistema é tão primitivo porque antigamente nós utilizávamos os animais, uma coisa muito primitiva, usar o corpo de um bicho. É a mesma coisa precisar utilizar os nossos corpos, manter pessoas trancadas dentro de fábricas para a sociedade funcionar. Você vai em algum lugar, você vê call centers com milhares de pessoas para precisar manter um banco funcionando, milhares de pessoas num supermercado, lojas, indústrias, fazendo movimentos mecânicos que qualquer robô ou máquina é capaz de fazer. Nós perceberemos que a sabedoria está em trabalharmos com a nossa maior virtude, que nos diferencia dos outros meros animais, que é a nossa mente. Isto mesmo, e não com o corpo, pois quando o homem trabalha com a racionalidade e a criatividade, se surgem grandes descobertas. Então, o corpo deixará de trabalhar exaustivamente, que é uma coisa muito precária, atrasada e arcaica, para dar lugar à nossa maior vantagem, que é a mente. Como eu disse, todos os humanos possuem uma genialidade para algo, seja para botânica, agricultura, ciência, invenção, cantar, tocar instrumento, esporte, filosofia, medicina, biologia, todas as áreas, todo mundo tem potencial para isso. E abrindo espaço para eles, e evitando de deixá-los trancados em fábricas ou varrendo rua, banheiros, etc., nós transformaremos o mundo com a mente entrando em ação. Nós devemos utilizar o cérebro, mais o cérebro que só o corpo, porque a nossa maior potencial é o cérebro. E isso, com as máquinas, com a IA, já está começando a nascer, assim como o fim da escravidão veio porque veio as indústrias, a revolução industrial, com a revolução das máquinas e dos robôs e inteligências artificiais, possivelmente agora quem será emancipado será o trabalhador. O próximo é que, segundo os cálculos, a população mundial deve alcançar entre 2080 e 2100 o seu auge populacional, com até 11 bilhões a 12 bilhões de pessoas, e depois diminuirá gradativamente com o passar do tempo. E o motivo está na nossa baixa taxa de natalidade. Por exemplo, em 1940, as mulheres tinham, em média, 6,2 filhos. Já em 2020, caiu-se para apenas 1,7 filhos e está diminuindo cada vez mais com o passar dos anos. Então, hoje, já tem países que mais partem gente para outro mundo, para outro lado, do que nascem, onde se tem mais idosos do que crianças. Se continuarmos nesse ritmo, provavelmente lá para os anos de 2150, o planeta será muito diferente, com países em extinção por falta de gente, construções vazias, cidades sem ninguém,
e tecnologias que nem imaginamos, com a natureza recuperando o seu espaço nesses lugares. O próximo é que hoje, nossos dias, a Rússia, China, Índia, Japão, Estados Unidos e Europa já estão estudando voltar para a Lua e planejam colônias humanas em Marte e em luas do nosso sistema solar. Assim como houve a corrida das caravelas para colonizar o mundo, haverá uma para a colonização do sistema solar. E algum dia mais à frente existirão humanos que nascerão e viverão e viajarão pelo sistema solar. O nosso atual estilo de vida capitalista e consumista está destruindo a Terra. Isso mesmo, é só você andar um pouco que se verá. Vejam os nossos rios, que viraram esgotos a céu aberto. Não se pode beber uma água. As nossas florestas destruídas, poluição, animais em extinção, oceano super poluído, tudo fruto do nosso extremo materialismo. Mas a previsão é que, se a humanidade não mudar pelo bem e inteligência, a natureza nos forçará a mudarmos por completo o nosso estilo de vida. Ela mesma nos forçará. Pois, como eu disse, a Terra está virando um esgoto cada vez mais, um esgoto a céu aberto. E quando a tremenda crise climática nos atingir, não existir mais petróleo que já está acabando, gás, terras cultiváveis, minérios como ferro, alumínio, cobre, etc., o homem terá que se reinventar para não ser extinto. Os acadêmicos, cientistas e filósofos já estão estudando um novo estilo de economia para o nosso planeta. Um exemplo disso é a Agenda 2030. Alguns dizem que é mal, alguns dizem que é bom, mas a nossa elite já está vendo que devemos mudar e eles estão estudando. Eles querem criar um novo sistema econômico para o nosso planeta mais ecológico, ético, justo, responsável e sábio, com veículos elétricos, renda básica universal, objetos mais duráveis, fim do uso de derivados de petróleos, como plásticos, combustíveis e etc., e de outras fontes de poluição. Hoje, o humano está despertando para a preservação da nossa Mãe Terra, pois não há outro lugar no universo próximo que seja tão bom quanto a nossa Terra para nós. Então é isso. Mas devemos lembrar, senhores, que o futuro não está escrito na rocha, ele não é fixo. Ele está escrito nas areias. Cada ação que fazemos hoje muda o nosso futuro para melhor ou para pior. Então, como sempre estamos em transição, tudo depende de nós. Todo momento estamos em uma encruzilhada. Cada escolha nossa afeta o mundo e marca a nossa história. A eterna transição é contínua e lenta. É o passar do tempo. E não há nada de místico ou sobrenatural nela. Ela é algo natural. A única coisa que é constante é o tempo, que a tudo transforma. As eras sempre estão nascendo. É a eterna transição planetária, ou, na espiritualidade, a roda de Sansara. A roda tem que girar, o tempo tem que correr, os anos têm que passar. Sempre quando chega a um fim, se começa algo novo. Todas as gerações acreditam que em sua época o mundo mudará do nada para melhor ou que ele acabará. Mas não, o mundo, a existência sempre continuará.
E a transição não é brusca, ela é lenta e quase imperceptível. Mas, se você pudesse pegar, por exemplo, um homem que a última vez que ele viu o planeta Terra foi em 1800 e trouxesse ele para aqui e agora, ele se assustaria em ver o mundo atual. Por exemplo, em 1800, o Brasil ainda era colônia, havia ainda escravidão, não existia nem a lâmpada. Ele pensaria que hoje estamos em um paraíso, imagine, pois no seu tempo se vivia muito pouco tempo e tudo era tão primitivo e difícil. Então imagine como será daqui a 225 anos no futuro, se o homem não se autodestruir. Para nós, é impossível imaginarmos, pois, para alguém de 1800, por exemplo, era impossível imaginar que algo que pesa dezenas de toneladas voasse, mas o avião está aí. Para ele seria impossível conversar, ouvir e ver o que está acontecendo no Japão, mas a internet está aí. Imagina, queridos, como seria tentar explicar para ele o que seria a internet. Imagina dizer para ele que é possível gravar para sempre um momento para assistir depois. Ele ficaria maluco. E é bem capaz que ele quebraria o celular ao vê-lo, para ver o que tem dentro, e se perguntaria: como você prendeu o tempo passado em um pequenino amontoado de ferro e plástico? É magia? Bruxaria? Milagre? Algo divino? Imagine isso, mostrar para uma pessoa de 1800 um celular, gravar ele e mostrar. Então, no futuro, em uma nova era, um novo dia, coisas impossíveis hoje que será possível para eles. Eu costumo dizer que não existe o impossível. Com a nossa consciência, com o avanço da tecnologia, seremos capazes de fazer tudo. Talvez no futuro possamos viver 1000, 5000 anos, ou até vencer a morte. Poderemos nos teletransportar, viajar pelo infinito do universo em milissegundos, trocar de corpo igual se troca de roupa, estou ficando velho, imprime outro corpo, entra nele, e fazer da Terra um paraíso criado por nossas próprias mãos, pois tudo está em nossas mãos. O homem pode fazer do seu futuro um paraíso ou um inferno.